Olá, meninas e meninos, sou o professor Cirineu, da Matriz Curricular de Física. Vou fazer mais uma aula, primeiro ano, né, sobre as leis de Newton e aplicações, mais propriamente falando de forças e interações mecânicas. Né? As forças mecânicas que eu me refiro é a força da gravidade, a força normal, a força de atrito e a força elástica, a força de tensão ou tração. Né? Nós já estamos nesse estudo, aplicando as leis de Newton, e nós vamos aprofundar um pouco mais. Vocês vão ver como é que calcula a força de atrito, a força normal, a força gravitacional peso, né, a força elástica, e aí você pode aplicar em cima dos problemas que eu coloco na página, né, na página que nós temos lá de acesso. E dúvidas pode me procurar online ou também pode me procurar no e-mail, né, no e-mail da sede. Vocês têm sempre os materiais lá dispostos, certo? Então vamos lá. Olá, meninas e meninos. Como eu falei na apresentação dessa aula, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as forças mecânicas, gravitacional, atrito, normal, elástica e tração. Dando mais atenção às forças mecânicas gravitacional, atrito. Então, o e-mail de contato em caso dos alunos precisarem tirar alguma dúvida, né, quando não estiver online, sou o professor Cirineu, Matriz Curricular é Física, do Grupo Ciência da Natureza, né, professor da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Bom, então as forças mecânicas. Dois grupos, né, eu já falei, o grupo da força de contato e a força de campo. A de campo são forças que atuam à distância. E a de contato é quando existe um contato físico entre uma superfície sólida. Então, ao contato existe uma força que impede que o objeto penetre essa superfície. Essas forças de contato nós vamos ver na sequência. Né? E a força de campo é porque atuam na presença de um campo. Por exemplo, o campo de gravidade, o campo magnético de um ímã, o campo eletromagnético, o campo gravitacional. Então, são forças de campo. Lá no estudo das leis de Newton, eu mostrei para vocês que o dispositivo chamado dinamômetro, ele mede força. É um instrumento que mede força. Não é uma balança, né? Não é uma balança que mede a quantidade de matéria. A matéria é massa, a força é medida em newtons. Então, neste caso aqui, é um aparelho bem simplificado, ele também pode ser usado para ser convertido na medida de massa, mas é um aparelho que mede, né, então, a força. Ele tem uma escala medida em newtons, e a deformação que vai sofrer da mola vai medir quantos newtons de força essa mola sustentou, ou seja, quantos newtons de força o dinamômetro vai registrar. Uma força de campo que nós estudamos muito é a força gravitacional. Nós chamamos de força peso. A força gravitacional é a força peso, é a força que um astro, como a Terra, por exemplo, atrai os objetos. Né? Se um objeto estiver próximo à Terra, o campo gravitacional em torno da Terra que nós não vemos, nós só sentimos o efeito do campo, né? Ele acelera a massa menor para o encontro dessa massa maior. Então, se for a Terra, por exemplo, a Terra ela consegue acelerar os objetos menores para a superfície ou para o centro da Terra. O campo de gravidade, então, ele varia muito com a distância. O objeto cria um campo de gravidade em torno dele, que vai diminuir na medida que ele se afasta. Né? Então, a atração e a aceleração causada por esse campo tendem a diminuir com a distância. Então, a massa vai ser a grandeza escalar, né, quantidade de matéria, e o peso vai ser a força. O campo de gravidade é representado pela letra G, a aceleração do campo de gravidade. Então, para você calcular o peso de um corpo, você deve multiplicar a massa pelo campo de gravidade.
Então, a gravidade é uma grandeza que vem da massa dos corpos, né? Ela aparece sempre que tiver concentração de massa. Nesse caso aqui eu mostro a ação do campo de gravidade até, então, encontrar um objeto de apoio. Quando encontra uma superfície de apoio, aí surge outra força que nós também já vimos, chamada força de contato. Sempre que encontrar uma superfície e entrar em contato com essa superfície de apoio, vai existir uma força de contato chamada normal. Essa força normal é sempre contrária à superfície, né? É oposta, formando um ângulo aqui de 90 graus. Né? Então a gravidade aciona o objeto, puxando para a Terra, e quando entrar em contato com outro objeto, vai ter uma força de resistência impedindo que passe, que esse objeto penetre a superfície, que é chamada força normal. Então aqui tem um exemplo, né, da força normal de contato, que ela está organizada de tal forma que ela formou um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Então a superfície está horizontal, a força de contato normal está perpendicular, oposta a 90 graus à superfície. Então ela está em repouso aqui porque a força que vai atuar no sentido vertical para baixo vai equilibrar na superfície. Aí nós temos outro exemplo aqui, né? Uma força aplicada na parede, né? Uma mão empurrando a parede. Então a força normal vai ser contrária, né? Contrária à superfície, 90 graus, né? Se medir. Bom, aí nós temos aqui outra força que foi analisada na aula anterior, que é a força de atrito. Ela é chamada FAT, né, abreviação de força de atrito, e é uma força de resistência ao movimento, no ar, no solo ou num fluido, num líquido. A força de resistência depende de cada situação em específico, né? Se for no ar, vai depender do fator velocidade e do fator também das características do ar, né? E se for no líquido, vai depender da viscosidade do líquido, vai depender de fatores, de mais fatores, né? Mas no solo vai depender do tipo de superfície, né? E as imperfeições da superfície, mostrada nessa figurinha de escala maior, quando o objeto entra em contato com a superfície, as duas superfícies têm defeitos, né? Elas não são perfeitamente lisas. Então esses defeitos na superfície fazem com que o objeto ele não entre em movimento, ou se ele entrar em movimento, vai ter uma resistência a esse movimento. Então a força de atrito é sempre contrária ao movimento ou à tentativa de movimento, também chamada de força de atrito. No solo depende dessa superfície áspera, esses defeitos na superfície, que nós vamos chamar de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é quanto é áspera as duas superfícies. O atrito, então, pode ser tanto dinâmico ou cinético, a mesma definição, né? Dinâmico movimento, cinético movimento, ou se o objeto está parado, então o coeficiente vai ser estático. Então, se estiver em movimento, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Se estiver parado, vai ser o coeficiente de atrito estático. Bom, nesse exemplo aqui, então, uma pessoa tentando empurrar um objeto, e esse objeto ele vai ter uma resistência quando ele estiver em contato com o solo. Então a pessoa vai ter que fazer uma força maior que a força de atrito para poder deslocar esse objeto. Se a força que ele fizer for igual à força de atrito, ele vai ficar parado, em repouso. Então a definição da força de atrito é essa, é resistência ao movimento ou a tentativa de movimento. Então, dependendo do tipo de superfície, a aspereza da superfície, que é representada por essa letra do alfabeto grego, chama-se Mi. Mi estático ou Mi dinâmico. E essa força N é a força de contato, né? A força de atrito no solo depende do contato, depende da força normal de contato.
Essa força normal, ela sempre vai equilibrar com o peso do objeto. O peso do objeto, eu já mostrei para vocês, que é a massa multiplicado pela gravidade. Se o objeto estiver em repouso na superfície, está equilibrado na superfície aqui, na direção vertical, então a força normal é igual ao peso. Outro exemplo é o carro freando. Se fosse o gelo, por exemplo, esse carro ele ia travar a roda, mas ela ia deslizar, escorregar. Se for uma superfície áspera, então a borracha do pneu, as impurezas, as imperfeições da borracha, elas vão entrar em contato com as imperfeições da superfície e vai gerar atrito. Os efeitos do atrito é o calor, é o som, também produz som, pode produzir até uma faísca, uma luminosidade. Então o atrito do pneu com o chão, o carro em movimento horizontal para a direita, o atrito entre a borracha e o pneu vai ser contrário, vai ser para a esquerda. Se for no ar, como foi falado, o atrito do ar, o ar, líquidos ou gases são considerados fluidos. Então no ar vai depender da velocidade que o objeto se movimenta. Então esse meio físico ar, claro, ele deve ser levado em consideração, tem uma constante de permeabilidade do ar, e a velocidade de movimento do objeto vai determinar quanto de força de resistência essa superfície, esse meio físico, meio físico, ar, vai oferecer. E quanto mais velocidade, mais atrito do ar vai ocorrer contra o movimento. Os objetos, quando entram numa superfície, por exemplo, a atmosfera da Terra, eles sofrem grande resistência do ar. Em grandes velocidades, o atrito do ar se torna uma barreira. E para conseguir avançar essa barreira, ele tem que vencer o atrito do ar. E ao vencer o atrito do ar, vai sofrer o aquecimento. No caso de um asteroide, um meteoro, quando entra na atmosfera, ele gera calor, pode causar combustão, explodir. Um avião também, ele vai sofrer um aquecimento, se for um avião, uma cápsula espacial, quando entra na superfície, ela fica vermelha, ao aquecer com o atrito do ar. Então, o atrito cinético, a força de atrito cinética, é quando há deslizamento ou rolamento, tá? Quando há deslizamento ou rolamento. A força de atrito do ar é sempre contrária. A força de atrito no solo, aqui a cinética no solo, sempre vai ser contrária ao movimento. Então aqui eu vou fazer um diagrama de forças para mostrar a direção e o sentido da força de atrito. A primeira força é o peso, a força da gravidade e peso. Nós temos a força de contato da superfície, a superfície ofereceu resistência à passagem, então impediu a passagem, portanto vai ter uma força normal de contato. Aí nós vamos submeter uma força motora para tentar causar movimento. A força de atrito vai ser contrária, ela vai ser oposta ao movimento. Então esse é o diagrama de forças, tá? Quando você soma e encontra uma resultante, na vertical a soma vai dar zero. A normal equilibra com o peso. A normal é igual ao peso. Na horizontal, a força resultante vai ser a ação da força motora menos a força de atrito. Então, observe o sentido que é contrário, Então, para você calcular a força de atrito cinético, você vai multiplicar o coeficiente μ, chama-se μ essa letra, o coeficiente μ, pela força normal. A força normal equilibra com o peso. É o módulo da força-peso. Se for na horizontal, é o módulo da força-peso na horizontal. Na vertical, o peso, Então, objeto parado sobre uma superfície horizontal. Nesse exemplo, eu vou calcular, vou mostrar para vocês a força de atrito sobre um corpo de massa M, 5 kg. Ele é puxado horizontalmente por uma força motora de 15 newtons. O coeficiente entre o corpo e a mesa cinético
é 0,2 newtons. Determine a força de atrito e a aceleração do corpo. Considerar que a gravidade é 10, né? Então, nesse exemplo, nós vamos ter que aplicar a segunda lei de Newton para calcular a aceleração e vamos ter que aplicar a força de atrito. Bom, então eu vou fazer um diagrama, vou pôr o objeto, coloquei uma caixa aqui, fazer o diagrama da força-peso. A força-peso nós vamos calcular. O diagrama para força normal, vertical para cima, peso vertical para baixo. Isso indica que a normal vai equilibrar com o peso. Se eu calcular o peso, eu sei o valor da força normal. Agora a força motora, 15 newtons para a direita, e a força de atrito, que vai ser contrária. Então, o coeficiente de atrito, ele falou que é 0,2. O peso vai ser 50. Por que disso? Porque o peso do objeto é a massa vezes a gravidade. A massa é 5 newtons e a gravidade 10, então vai dar 50 newtons. E a força motora é 15 newtons. Então eu anotei meus dados, a força de atrito aqui eu vou encontrar agora. Então vamos encontrar a força de atrito e depois nós determinamos com a segunda lei de Newton a aceleração. Bom, anotei os dados. A primeira parte do problema é sempre anotar todos os dados para você saber o que você vai procurar. E o que você tem para procurar, né? O que você tem de dados. Então, essa equação calcula a força de atrito, o coeficiente de atrito μ vezes a normal. Bom, nesse caso aqui, você vai calcular a força normal fazendo a massa vezes a gravidade. A massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito μ, cinético. O coeficiente μ é 0,2, a massa é 5 e a gravidade é 10. Então isso vai ser 10 newtons de força de atrito. Bom, agora que nós sabemos a força de atrito, nós podemos somar, fazer uma resultante na horizontal para encontrar qual é o valor da resultante, né? A força resultante, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é proporcional à massa multiplicado pela aceleração. Nós vamos querer encontrar a aceleração. Então, primeiro determinamos a força resultante. Força resultante na horizontal é a força motora menos o atrito, menos a força de atrito. A massa multiplicado pela aceleração. 15 newtons de força motora menos 10 newtons. Menos é porque está no sentido contrário. Tá, menos, eu fiz uma soma aqui, mas nesse caso aqui a 10 newton negativo é porque está no sentido contrário. 5 newtons a massa e eu vou encontrar a aceleração. A resultante então aqui vai ser 5 newtons. A massa sendo 5, dividindo 5 newtons de resultante com a massa 5 vai dar 1. Então a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Exemplo 2. No exemplo abaixo, o coeficiente de atrito estático vale 0,5 e a massa do bloco 10 newton. Usando o campo de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força de atrito entre o bloco e a superfície para o valor de F, né? Então, o primeiro passo é você anotar o diagrama de forças. Peso para baixo, sempre para o sentido da Terra. Força normal, sempre no sentido contrário do peso vertical para cima. Força motora e força de atrito. Fiz a anotação do diagrama de forças. Eu sei que no eixo horizontal, no eixo vertical, a normal vai equilibrar com o peso. Então, o valor é igual. Tá? Então, a normal nós calculamos multiplicando a massa pela gravidade. Então, o coeficiente de atrito é estático, aqui nesse caso, é a força de atrito, é a massa, vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito. Nós substituímos aqui, né, o coeficiente de atrito, 0,5, a massa 10, a gravidade 10. Isso vai dar quanto? Vai dar 50 newtons. Então a força de atrito é
50 newtons. Qualquer valor de F que eu aplicar para entrar em movimento tem que ser maior que 50. Se eu aplicar um valor de força F igual a 50 newtons, esse objeto não vai sair do lugar, ele vai ficar parado. É a condição que nós temos, para a iminência do movimento. Não é? Então, nesse caso aqui, o atrito estático, ele, no caso do atrito estático, não há escorregamento ou deslizamento entre a superfície. Então, o cálculo é feito da mesma forma, força de atrito máxima estática, é o coeficiente de atrito μ estático, vezes a força normal. Sempre que o objeto não sair em movimento, não tiver movimento, ele vai estar sob efeito do coeficiente de atrito estático ou da força de atrito estática. Por exemplo, ele está na iminência de entrar em movimento, ou seja, ele ainda não desloca, ele está parado, mas ele está na iminência, ele está no limiar, ele está quase entrando em movimento. Nessa tentativa aqui, a força de atrito sempre vai ser ou igual ou maior à força motora. Há uma tendência, não entrou em movimento, é uma tendência. Então aqui eu mostro nesse gráfico um diagrama onde eu faço a força aplicada maior ou igual, tá? Maior é quando for entrar em movimento e igual é quando estiver em repouso. Então notem aqui, tem o eixo da vertical que é o atrito correspondente, o coeficiente de atrito, e aqui eu tenho a força aplicada. A força aplicada começou em 0, o atrito 0. Então se eu não aplico força, o atrito não se manifesta. Apliquei força, o atrito começou a manifestar, foi crescendo, e o objeto não sai do movimento. Ele está parado. Aí quando eu aplico mais, olha só, quando tiver em 50 newtons aqui, 50 newtons, o objeto vai estar em repouso. 50 newtons aqui no diagrama. 50 está para 50 newtons de força, não tem movimento. Quando eu aplicar 60, quando eu estiver com o coeficiente igual a 60, notem 60 aqui, vai estar em 50 e alguma coisa. 60, vamos colocar. Não vai estar em movimento, vai estar na tendência, aquela iminência de entrar em movimento. Certo? Mas aí quando eu começo a aumentar aqui, ó, a partir de 60 newtons a força, eu percebo que cai o meu diagrama aqui, o atrito vai diminuindo. Olha só, quando eu estiver aqui nesse ponto aqui, suponha que aqui seja a metade, seja 75, 80, vamos colocar 80, quando a força estiver em 80 aqui, o atrito já diminuiu. Então eu já tenho aqui um coeficiente de atrito menor. Notem então que está em movimento. A força aplicada deste ponto aqui, do ponto máximo para a direita, é a força aplicada maior. Abaixo, então, é igual ou menor. Então veja que na iminência do movimento tem esse pico aqui, onde o objeto começa, aí o atrito diminui até estabilizar e for um atrito constante durante todo o movimento. Então, para encerrar a força de atrito aqui, eu tenho aqui um caso. Se a força for 0, não há atrito. Se a força for menor que a força máxima de atrito, ou se a força de atrito for igual à força aplicada, então esse objeto não se move, ele fica parado. Suponha que eu tenha a força aplicada igual à força de atrito máximo. Ele vai continuar parado, mas ele vai estar na iminência, ou seja, ele vai estar quase entrando em movimento. Agora, se eu aumentar um pouquinho mais a força, que é a força de atrito máximo, então esse objeto entra em movimento e o atrito passa a se tornar dinâmico. Então, ele é estático até a iminência do movimento. E depois que ele entra em movimento, é dinâmico. A lei Hooke, estudada aí, o Robert Hooke, lá do século XVII, ele estudou a deformação dos corpos, quando nós temos lá o estudo na deformação elástica, deformação perfeitamente elástica ou inelástica, as colisões,
nós lembramos também do Hooke, né? Porque ele participa diretamente desse estudo das colisões. E na deformação dos objetos, como mola, elástico, o Robert Hooke teve uma participação fundamental e por isso chamou-se Lei Hooke. Robert Hooke, Lei Hooke. Então, olha só. Observou que dentro de certos limites, a força requerida dentro de um objeto elástico, como uma mola de metal, era diretamente proporcional à deformação. Então, olha só, você aplica uma força e observa a deformação. Você aumenta a força, vai aumentar a deformação. Então, é proporcional. Isso quer dizer, a deformação sofrida por uma mola, com a força aplicada, depende da natureza do material e ela é proporcional à deformação da mola. Ou seja, essa deformação que é proporcional à força aplicada, nós chamamos de constante elástica do material. A constante elástica do material, então, ela é uma grandeza que vai medir a relação entre a força aplicada e quanto de deslocamento, quanto de deformação a mola ou uma corda elástica vai sofrer. E para nós encontrarmos, então, a deformação ou a força elástica, nós multiplicamos a constante de elasticidade pela deformação x. Isso nos dá a força elástica. Aqui nesse exemplo eu mostro como é essa interação, né? Tem um objeto, tem uma massa, suspendendo esse objeto vai ter uma deformação na mola. E essa deformação elástica, que nós chamamos de força elástica, vem da deformação elástica. Então a mola ela vai ter uma deformação, ou seja, vai alongar. Esse alongamento que vai ter na mola, essa deformação, sempre que você lê lá no enunciado alongamento ou deformação, lembre que essa distância aqui, entre o ponto de equilíbrio até onde o objeto alongou. Você pode medir esse alongamento, essa deformação em metro, centímetro, milímetro. Tá? No sistema internacional é metro. E aí a constante elástica da mola, né, que é a relação, a constante elástica da mola é a relação entre a força aplicada e a deformação causada, né, que é a força Newton sobre metro. Tem outras unidades também da constante elástica. Você pode usar o DINA, que é uma medida do sistema inglês, né, o CGS, o centímetro por centímetro, ou quilogramas de força por metro, ou por centímetro. Então, para você determinar a constante elástica de uma mola, de um objeto, você faz a relação entre a força aplicada e a deformação causada x. Então, a constante elástica é a força dividido pela deformação x. Aqui nesse diagrama eu mostro isso. Tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui a força está em 6. Aí a deformação é 0,1 metro. Se eu pegar 6 newtons e dividir por 0,1 metro, vai dar 60 newtons de força para cada metro. Ou seja, essa mola ela vai ter uma constante máxima de elasticidade de 60, né? Eu calculei 60 aqui, 60 newtons por metro. Tá? Excedendo esse valor de 60 newtons para cada metro de alongamento, essa mola vai romper e ela não vai retornar ou não vai restituir. Ela vai alongar e não vai retornar mais. Bom, então, se eu calcular em outro ponto aqui, vai dar a mesma relação. Se eu pegar nesse ponto aqui 12 newtons dividido por 0,2, vai dar 60 também, tá? Então, por isso é constante, porque é proporcional à força e à deformação. Proporcional. A força de tração, então, a última modalidade de força que nós vimos mecânica, ela vai existir sempre que um objeto estiver sendo tracionado por um fio, por uma corda, né? Por uma corda. Se essa corda não esticar, então ela não tem nenhuma deformação, ela é considerada ideal. Se ela sofrer um alongamento, ela não é ideal. Então, se o objeto estiver preso a uma corrente, uma corda, um cabo, e você puxar, esticando esse cabo vai realizar uma força que é chamada de tração ou tensão.
Quando você estica lá, por exemplo, uma corda de violão, você está tensionando ela. Quanto mais você apertar lá a catraca para alongar a corda, né, mais ela vai ficar tracionada. Né? Então, se a corda não esticar, tá, ela não alongar, ela é ideal. Então, a força de tração é exercida por fios, por cordas, por cabos de aço que não distendem, eles são ideais. Bom, então essa é a última força que eu queria mostrar hoje. Depois eu mostro essas aplicações de todas essas forças com exercícios, certo? Então eu vou ficar por aqui, até a próxima aula de exercício.